pessoal do 8º ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila Mello e, dando continuidade à aula anterior, hoje nós vamos conhecer as fontes de energia renováveis. Então, pessoal, relembrando um pouco o que a gente viu na aula anterior, a gente aprendeu, sobre as fontes de energias não renováveis e sobre os tipos de energia. Então, as fontes que a gente conheceu na aula anterior foram o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e a energia nuclear. Hoje, a gente vai conhecer sobre as fontes de energias renováveis. Seriam a biomassa, as hidrelétricas, energia eólica, energia solar, energia geotérmica, entre outras. Então, pessoal, para a gente começar nossos estudos sobre as fontes de energias renováveis, a gente vai conhecer inicialmente a energia solar. A energia solar tem esse nome porque sua fonte de energia é o Sol, e aí as formas de energias presentes nesse tipo de energia são as radiações térmicas. E aí essas radiações térmicas, elas vêm do Sol, certo? São convertidas em energia elétrica pelos painéis, por esses painéis solares. Então a gente tem aqui ao lado, a representação desse painel e abaixo o que seria uma usina de energia solar. São vários painéis espalhados. Agora a gente vai ver energia eólica. Tem esse nome por quê? Porque a fonte de energia dela é o vento, certo? E aí a gente tem essas hélices gigantes, essas torres gigantes com hélices também gigantes. E aí a energia mecânica que o vento faz com que essas hélices se movimentem, Isso aí, quando a gente fala de movimento, a gente fala de energia mecânica. Essa energia mecânica lá nos aerogeradores são convertidas em energia elétrica. E a gente tem aqui, uma imagem, nesse círculo vermelho, uma pessoa em pé no aerogerador, que a gente consegue ver a dimensão do quão grande essas torres são. Ok? Então, essa imagem circulada seria o aerogerador, onde a energia do vento, a energia mecânica, vai ser convertida em energia elétrica. Agora, a água, A energia hídrica, que a gente pode dizer que são as hidrelétricas. No nosso país, muito comum. A energia mecânica do movimento que a água faz. Quando ela passa pelas turbinas, elas passam por umas turbinas muito grandes, e aí esse movimento da energia mecânica é convertido em energia elétrica, ok? E aí a gente vai dizer que correspondem, esse tipo de energia elétrica produzida no nosso país, elas correspondem a 75% da produção energética do país. Então, 75% de toda a energia elétrica do nosso país é produzida a partir de hidrelétricas. Agora, a biomassa, O que seria a biomassa? A fonte dessa energia biomassa é ali a matéria orgânica ou matéria vegetal, então seria basicamente restos de plantas. E aí a energia química da combustão é convertida em energia térmica e mecânica em algumas termoelétricas. Então o que é que acontece aí? Restos de bagaços, por exemplo, de cana, lenha, madeira picada, todas essas matérias orgânicas, elas são utilizadas como combustíveis, são queimadas. E aí quando elas são queimadas, elas liberam energia térmica e energia mecânica. E essas energias, elas são convertidas em energia elétrica lá nas termoelétricas, certo? Porque são usinas que produzem energia elétrica a partir da queima de alguma coisa. Nesse caso, as biomassas, que são matéria orgânica. Agora, a geotérmica. Essa fonte de energia, ela vem de um calor que vem do interior da Terra, que seriam os famosos geysers. Quem nunca viu em desenho, filme, quando alguém vai andando, de repente sai um jato quente de dentro da Terra. Então são esses geysers aí basicamente que vão dar origem a essa energia. E aí é muito comum em regiões vulcânicas, então aqui a gente não tem muito, já que no país a gente não apresenta vulcões. E aí esse vapor quente que sai da água, ele vai mover as hélices que estão ali dentro, e aí vai transformar essa energia mecânica do movimento das hélices em energia elétrica. Compreendido? Então a geotérmica tem lá o geyser que sai da Terra, vai movimentar as hélices, esse movimento vai ser convertido em energia elétrica. Agora, um tipo de energia que hoje vem sendo muito investigado é a energia gerada a partir do movimento das marés. Então, como o próprio nome já diz, a fonte de energia são os movimentos das ondas do mar, certo? Então, o movimento das ondas do mar são utilizados para a produção de energia elétrica, certo? A energia mecânica, do movimento da onda é transformada em energia. E aí vem sendo hoje muito estudada, Nos últimos anos ela vem sendo muito investigada
para que seja mais uma fonte de energia elétrica que vem aí contribuindo. Agora, a gente conheceu, né, as principais fontes de energias renováveis e as principais fontes de energias não renováveis. E aí, a gente diz que as fontes de energia renovável, elas são chamadas de energia limpa, certo? Ao contrário das fontes de energias não renováveis, que são as energias sujas. E aí, por que isso acontece, né? Porque as energias não renováveis, elas causam muitos impactos negativos ao meio ambiente. E aí, essa discussão ela é muito importante justamente para a busca, né, de novas alternativas, a fim de diminuir principalmente a poluição atmosférica. Então aqui a gente consegue ver essa imagem, né, que traz dois contrastes para a gente muito fortes. O de cá, com basicamente a utilização de energias não renováveis, né? Então a gente vê um ambiente mais degradado. Nessa imagem ao lado a gente consegue observar um ambiente, né, mais verde, o ar mais limpo, né? E aqui abaixo a gente consegue ver a representação de algumas energias renováveis. Então, pessoal, a utilização, né, dessas energias não renováveis, elas são muito perigosas, principalmente pela queima dos combustíveis fósseis. Por quê? Porque a queima dos combustíveis fósseis, né, que são ali os petróleos, seus derivados, o carvão mineral, todos eles emitem muitos gases tóxicos na atmosfera. O principal deles é o gás carbônico. E aí, essa queima, né, essa eliminação de gases tóxicos são os principais causadores do aquecimento global, o agravamento do efeito estufa e das mudanças climáticas. E também são causadores de chuva ácida, né, que também é um problema atmosférico muito grande, causa problemas pulmonares, né, nas populações de grandes centros urbanos. Né, quem nunca viu, por exemplo, na China, que é um lugar muito desenvolvido, né, com muitas indústrias, pessoas andando com máscara na rua sem mesmo estar doente, simplesmente por causa da poluição. E aí também tem um problema que aconteceu bem recentemente aqui no Nordeste, principalmente, vazamento de óleos derivados de petróleo no oceano. E aí esses óleos eles se espalham e causam problemas ambientais seríssimos. A gente tem aqui 4 imagens, onde a gente consegue observar tudo isso. A primeira são aí, ó, essas fumaças saindo dessas indústrias. Essas fumaças são o quê? Gases tóxicos, muito tóxicos, principalmente o gás carbônico, que é derivado de queima de combustível fóssil. Na imagem ao lado, a gente vê, né, um contraste entre uma atmosfera muito poluída, certo? Tanto gás ali foi emitido que está poluído. Você vê somente essa fumaça turva. Então, você viver aí realmente faz muito mal para a saúde. E do lado a gente vê, né, como ele seria uma atmosfera saudável, sem tanta poluição. Na imagem ao lado, a gente vê, né, como a gente falou, dos vazamentos de óleo no oceano. Os perigos que podem trazer, o principal deles, a gente consegue observar aqui, é uma tartaruga coberta de óleo. Então, essa contaminação para o ambiente marinho que esse vazamento traz é algo realmente muito preocupante. E na imagem do lado a gente vê, né, em grandes centros urbanos, engarrafamentos, esse trânsito caótico enorme, cada um desses veículos emitindo muito gás carbônico na sociedade. Então, tudo isso vem agravando. Aqui eu trouxe para vocês 2 notícias que acabam deixando isso cada vez mais próximo da gente. O primeiro deles, a onda de frio chega ao Brasil com registro de neve e temperaturas negativas no sul. Isso é algo preocupante porque as pessoas se divertiram, foram lá, fizeram bonecos de neve e tal, poxa, que legal. Mas é preocupante porque isso não é algo comum para acontecer no nosso país. Então, quando essa notícia chega, é um alarme de que alguma coisa está errada no planeta, certo? Outro exemplo foi o calor extremo que chegou a cozinhar mexilhões e mariscos vivos em praias no Canadá. Alguns cientistas chegaram a notificar que a temperatura chegou a 60 graus lá no Canadá. Então, mais uma vez, uma notícia alarmante. E isso vem ficando, infelizmente, cada vez mais frequente. Então, é interessante, principalmente para a nova geração, ter consciência, né, de seus hábitos para que a gente possa cada vez mais ir diminuindo isso, ou então tentando cessar, tentando parar, para que esses efeitos eles não cheguem cada vez com mais força. Então, pessoal, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima aula.